Olá, aqui é o Yuto Nakata do Mangaka Ensina. No vídeo de hoje você vai aprender sobre o sistema de escrita hiragana do idioma japonês. Hiragana é um dos silabários da língua japonesa. É usado para todas as palavras para as quais não exista kanji, ou este exista, mas seja pouco utilizado. Também é usado para substituir os kanjis e nas terminações dos verbos e dos adjetivos. Quando é usado para escrever a pronúncia literal de um kanji e assim garantir o entendimento do leitor, é chamado furigana ao invés de hiragana. Regras de escrita. O japonês é escrito como é ouvido, exceto as partículas de sentença, que possuem uma segunda leitura. É o caso do ha, que é lido como wa, quando ele é uma partícula. A partícula he, que também é lido como e a partícula wo, que é lida como o. Este nem sempre foi o caso. Um sistema anterior de escrita, agora referido como uso histórico do kana, tinha muitas regras. As exceções do uso moderno são um legado desse sistema. As normas de escrita exata são referidas como kanadzikai, o uso do kana, ou seja, um pseudônimo. Existem 3 sinais gráficos em japonês que são utilizados tanto para o hiragana quanto para o katakana. São o handakuten, ou maru, um pequeno círculo semelhante ao símbolo de grau, o dakuten ou tenten, que lembra aspas, e o sokuon, um tsu pequeno. Cada um deles é capaz de modificar o som do hiragana de uma maneira diferente, conforme a tabela. Na tabela apresentada, existem 2 hiraganas pronunciados como ji, o shi com tenten e o chi com tenten. O som se assemelha com ji, assim como outros 2 pronunciados como zu, o su com tenten e o tsu com tenten, sendo que este último também pode ser romanizado como zu. Estes pares não são alternáveis, ou seja, um não pode substituir o outro, e sua utilização depende da escrita da palavra. Com relação ao terceiro elemento da pontuação, o tsu pequeno, também conhecido como sokuon, não há uma tabela em que se possa basear, mas sim uma regra, que funciona da seguinte maneira. O tsu pequeno sempre virá entre 2 hiraganas, por exemplo, kippu e seken. O som da consoante do segundo hiragana deve ser repetido, criando uma pequena pausa na leitura, por exemplo, kippu e seken. O hiragana é um silabário que também pode ser utilizado para auxiliar a leitura de kanjis. Funciona como uma tradução sonora do kanji que está sendo lido, recebendo neste caso o nome de furigana. Veja 2 exemplos de textos com seus respectivos furiganas. Agora vou apresentar um método de memorização 100% confiável. Primeiro vou demonstrar um gráfico de como nosso cérebro aprende. 10% de tudo que você aprende é lendo, portanto literalmente leia alto e em bom som no mínimo 10 vezes o conteúdo em estudo. Isso serve para você obter memória vocal sobre o assunto. Já 20% você aprende ouvindo, portanto grave sua voz em seu celular e ouça no mínimo 20 vezes para se obter o mínimo de familiaridade com o som. 30% você aprende observando. Veja no site que indiquei e repita 30 vezes a observação cautelosa de como é escrito cada letra do hiragana. Já 50% você aprende vendo e ouvindo. Sendo assim, busque vídeos sobre o assunto, assista-os 50 vezes até a memória de médio prazo se instalar em sua mente. 70% você aprende discutindo com os outros. Faça consulta com professores de Nihongo e busque por estratégias de memorização, tanto da leitura quanto da escrita em hiragana. Faça isso com no mínimo 3 pessoas diferentes e você vai acabar pensando em um método próprio de ensino e aprendizado. 80% você aprende fazendo, portanto copie literalmente 80 vezes a tabela de hiragana e 80 de katakana, que sua memória de longo prazo nunca mais vai esquecê-las. 100% você aprende ensinando. Se você quiser realmente obter o domínio total do Nihongo, ensine e ensine o que aprendeu. Que na verdade você vai fazer é compartilhar seu conhecimento para multiplicar sua capacidade de relembrar o assunto. Você vai entender mais como funciona esse método de aprendizado autônomo nos próximos vídeos dessa série. Você que curtiu o conteúdo e aprendeu um pouco mais hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo em suas redes sociais.